Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 15. Mateus, capítulo 6, do versículo 5 até o 15. Um texto bastante conhecido da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, nos colocamos à mercê do teu Espírito, oferecemos a ti, colocamos no teu altar essa garganta, e que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite de um modo especial, em nome de Jesus. Amém? Amém. Qual foi a última vez que você foi àquele encontro secreto na sala do trono? Quando a gente lê um texto como esse, isso nos faz lembrar da necessidade de revermos algumas posturas em relação a nossas práticas devocionais, que de certa maneira tem levado muitos em nosso meio a agirem de forma equivocada. Isso se aplica às orações pessoais. A gente não está falando desse culto de oração, nós estamos no meio de um culto de oração, e você pode dizer, ela está falando de orações que não devem ser feitas publicamente. Hoje eu queria falar de uma maneira especial daquela oração pessoal, daquela oração particular, que ninguém pode participar a não ser você com o Senhor. E eu queria convidar você para juntos examinarmos de modo cuidadoso esse texto sob o olhar do Espírito Santo e nos dispor perante Ele a corrigir a nossa prática das orações pessoais. Eu não queria me estender muito, até porque a garganta não está ajudando, mas a Bíblia, ela nos revela 3 práticas devocionais
que são consideradas secretas do ponto de vista de Deus. Primeira é a prática do jejum. Esse texto fala disso. Se você ler todo o texto, você vai descobrir isso. A prática daquela consagração que nós fazemos e que deve ser apenas do conhecimento do Senhor. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Segunda prática é a prática do dar do ponto de vista de Deus. Quando você estende a mão para ajudar alguém, para fazer algo por alguém, esqueça, não veja a sua mão o que a outra fez. Isso é um assunto seu com o Senhor. E a gente tem visto muitas tentativas de impressionar uns aos outros com essas práticas devocionais. E a terceira prática secreta é a prática da oração pessoal. A prática da oração que você faz a portas fechadas. A prática da oração que você faz quando você entra no seu quarto e fala com seu pai que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto recompensará o seu jejum, a sua oração e o seu estender a mão. Amém? O que podemos aprender com o modelo de oração pessoal ensinado por Jesus? Em primeiro lugar, nossa oração pessoal deve ser feita em particular. O texto diz, versículos 5 e 6 desse contexto, diz que quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus não impede ou condena a oração pública ou congregacional. A gente vê que tanto o livro de Atos como os evangelhos, nós vemos muitos momentos em que essas orações públicas tiveram o seu lugar. A gente está no meio de uma reunião, de um culto de oração pública. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros. Mas eu repito, nós não estamos falando desse tipo de oração. Estamos falando daquela oração em que seu coração é rasgado na presença de Deus. A oração particular é uma oração onde as máscaras todas devem cair. É uma oração onde você rasga seu coração na presença do Senhor. Você geme, você chora, você grita, você faz o que você quiser na presença do Senhor, porque ali você está sendo extremamente sincero com o seu Deus. Jesus, no entanto, ele condena aquela oração exibicionista, ostensiva, autopromocional, usada pelos fariseus com o fim de chamar a atenção para a sua pseudo-espiritualidade. Aqui o Senhor foi bastante claro em seu ensino quando ele diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E de que recompensa? Jesus está falando aqui do aplauso dos homens. Muitas vezes nós vamos a um culto de oração e é comum em muitos lugares a gente se aproximar daquelas pessoas que têm uma oração mais exaltada, porque nós supomos que essas orações são orações que chegam mais depressa ao trono da graça. A gente não sabe, não conhece a vida particular de oração de cada um de nós. Amém? Então a oração farisaica é aquela que não tem respaldo de uma vida particular e secreta de oração. E esse tipo de oração
não passa de hipocrisia. Por isso Jesus aqui exorta seus discípulos da seguinte maneira: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Uma outra coisa que eu queria chamar a sua atenção: num culto como este, culto de oração, você está num grupo, você está num círculo, peça suas orações de forma generalizada. Não esmiúce a sua vida para pessoas que muitas vezes você não sabe quem é. Isso você faz na sua oração secreta. Isso você faz quando você entra no seu quarto e fala com seu Pai que vem em secreto. Ali você diz tudo, ali você confessa seus pecados, ali você abre o seu coração, ali você derrama seu espírito na presença de Deus. Mas quando nós oramos publicamente, você diz: olha, eu queria pedir oração porque eu estou passando por um momento extremamente difícil. O Senhor sabe. Não precisa entrar em detalhes. Olha, queridos, a segunda coisa que nós aprendemos com esse modelo de oração é que nossa oração pessoal deve ter como marca a absoluta sinceridade de coração diante do Senhor. Versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8 diz o seguinte: orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Amém? Agora deixa eu só explicar uma coisa a você. O fato de você repetir um pedido não torna uma vã repetição. Vã repetição é quando as palavras não refletem o desejo sincero do coração. Isso vira um mantra, como os pagãos faziam naqueles tempos antigos. E Jesus fez questão de trazer uma prática diferente para a sua noiva, para a sua igreja. Terceiro lugar, nossa oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. Versículos 9 a 13. O que é a vontade de Deus? 9 a 13 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém. Que é a vontade de Deus. As nossas orações particulares precisam santificar o nome do Senhor. De que maneira? Louvando pelos seus feitos, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, lembrando-nos de falar a respeito dos atributos eternos e imutáveis de Deus, rendendo graças sempre por tudo que Ele nos tem concedido, apesar de nós. Precisamos mesmo, a despeito de nossas necessidades mais profundas, priorizar o reino de Deus e a sua vontade soberana. Essa é também uma maneira de batalharmos espiritualmente, nos livrando do nosso egoísmo. Só aí, com humildade, devemos apresentar a Ele aquilo que realmente representa as nossas necessidades diárias. Pedir fortalecimento para resistirmos às tentações e inclinações de nossa carne, são aquelas pressões externas e internas. Pedir livramento das astutas ciladas do maligno, de toda forma de mal, até aquele mal que parece bem, e declarar sempre a primazia e soberania do nosso Deus. Que nós possamos resgatar a prática das orações pessoais e secretas. Não fale das suas orações secretas. Essas orações só dizem respeito a você e ao Senhor. E finalmente, nossa oração deve ser movida por um espírito perdoador. Versículos
12, 14 e 15. Note bem, Jesus não está ensinando aqui que só merece o perdão de Deus quem perdoa os outros, pois isso seria contrário à graça e à misericórdia dele, pois nós recebemos perdão mesmo sendo quem somos e quem fomos. Contudo, se experimentamos realmente o perdão de Deus, somos constrangidos pelo Espírito de Deus a perdoar os outros. E muitas das nossas derrotas espirituais e muitas das nossas derrotas em várias áreas da nossa vida, essas derrotas vêm porque nós insistimos em guardar aquelas mágoas, em guardar aqueles ressentimentos, em deixar que aquelas raízes de amarguras elas entrem profundamente no nosso coração e maculem o nosso espírito. Então que hoje nós possamos sair daqui, Senhor, eu quero fazer um propósito diante de Ti, de esvaziar meu coração dessas mágoas. Eu quero abençoar essas pessoas que têm me entristecido, se levantado como opositores à minha vida, e eu quero liberar perdão até que a mágoa seja esvaída do meu coração, em nome de Jesus. O que o Espírito de Deus quer nos ensinar aqui? Em primeiro lugar, precisamos rever a postura de oração particular. O que ela revela: exibicionismo farisaico ou genuína intimidade com Deus? Segundo lugar, será que temos procurado orar com sinceridade de coração, ou temos a revelia de Jesus transformado o próprio Pai Nosso numa grande e vã repetição? Terceiro lugar, façamos uma releitura deste texto sobre oração e peçamos ao Espírito Santo que nos conduza a orar de acordo com a vontade soberana de Deus. Em quarto lugar e último, pratiquemos o perdão àqueles que nos têm ofendido, que são muitas as ofensas recebidas. Assim como um dia experimentamos o perdão gracioso de Deus, que foi capaz de cancelar o escrito da dívida que era contra nós. Quando nós retemos um perdão no coração, isto significa que nós não entendemos o tamanho do perdão de Deus sobre nós. O escrito da dívida que era contra nós foi cancelado, e porque nós insistimos em guardar essa fatura para lançar em rosto, para trazer cobrança sobre aqueles que nos ofenderam ou supostamente nos ofenderam. Muitas vezes nós fazemos leituras de determinadas situações e o adversário ele insiste em calcar sobre nós mágoas antigas, trazendo à nossa memória para nos afastar do Senhor. Que nós possamos abrir os nossos olhos e prestar atenção àquilo que o Espírito de Deus deseja ministrar nessa noite ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? O Senhor aplica essa palavra ao nosso coração. Vamos orar uns pelos outros.